Quando o pessoal da agência me fez a proposta de correr uma prova de 5 km, minha primeira reação foi dar risada daquilo, porque na minha cabeça isso era inviável. E depois eu vi que aquilo realmente não era uma brincadeira ou uma piada. Eles realmente achavam que eu podia correr 5 km. E foi aí que eu percebi que eles acreditavam mais em mim do que eu em mim mesmo. Na minha cabeça, vestir uma pessoa com mais de 110 quilos, com um tênis de corrida, uma bermuda, roupas esportivas, né, e praticar o esporte, para mim beirava o ridículo. Isso era um preconceito, né? Era aquela coisa que a gente traz desde pequeno de que gordo é incapaz de fazer qualquer coisa que envolva atividade física. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, eu resolvi topar o desafio TK10 e mal sabia eu que mudaria por completo a minha vida. Para correr esses 5 km, não era só eu ter uma resistência física, eu não precisava só de resistência física, eu precisava mudar primeiro a minha cabeça e mudar depois o meu corpo. E pela primeira vez na vida eu abri mão de todas aquelas dietas malucas que eu sempre fiz, que você lê em livro, lê na internet, tia que fala, e resolvi fazer o negócio certo, ir numa nutricionista, ter um acompanhamento físico bacana. E foi aí que eu vi que o negócio estava feio mesmo pro meu lado. Então, eu conheci o Tomás, então ele tá com bastante sobrepeso, tá com uma obesidade grau 2, tem uma alimentação pouco variada, é sedentário, mas se ele mudar os hábitos alimentares e seguir a dieta, o projeto vai ser um sucesso. Eu percebi que o desafio, ele não ia ser só um projeto interno da agência para mostrar o que o esporte é capaz, mas seria um projeto meu de vida mesmo. E eu resolvi encarar isso de frente. Suando bastante. Deu 20 minutos de caminhada. Com o desafio eu emagreci 30 quilos e sinceramente acho que essa foi a menor das minhas conquistas, porque perto de tudo que o desafio representou, da nova rotina que me trouxe, dos sonhos que eu consegui realizar, a perda de peso foi só uma consequência. Eu sempre tive o sonho de saltar de paraquedas, mas por uma limitação de peso, né, eu não conseguia fazer o salto. E no dia que eu consegui bater o peso ali ideal para fazer o salto, eu não tive dúvidas. Já fui para Boituva e realizei um dos grandes sonhos da minha vida. Dizem que a sensação quando você salta é de liberdade. No meu caso, foi mais do que liberdade, acho que foi de libertação. Naqueles 45 segundos de queda livre, todo o esforço, o suor, a dedicação, né, que a gente tem quando se pratica o exercício, ficou muito claro que tudo aquilo fez sentido. O salto ele foi o primeiro de muitos sonhos que eu consegui realizar nesse período. Foram 8 meses de renascimento, foi essa sensação que eu tive durante o período de treinamento do desafio. E o engraçado é que chegou um momento que a corrida ela se tornou um prazer tão maior, a proposta do desafio ela ficou pequena perto do que a corrida estava representando, de fato, para mim. E foi nesse clima que o dia finalmente da prova chegou. Ninguém pode falar o que você pode ou não pode fazer. E não é porque você é gordo que as pessoas têm esse direito. E também a gente mesmo não tem o direito de pensar que a gente é limitado. Isso é um preconceito, é um medo muito besta, porque ele não existe. Quando você
encara tudo de frente e se dedica àquilo, esse medo, esse preconceito, ele some. E não é o que você usa, não é o quanto você trabalha, se você tem tempo ou não. Na verdade, é uma coisa que depende absolutamente de você. Nada disso é maior do que a sua força de vontade. E quando eu comecei a prova, quando deu a largada, só naquele momento eu me dei conta de o quanto eu queria estar ali, né? O quanto eu queria vivenciar aquilo. E não era simplesmente a prova de corrida em si, mas era tudo, né? Era o início de uma vida que eu tinha desejado há muito tempo, mas foi por medo, por preconceito, eu jamais tinha tentado. O Rafael, um dos meus sócios, ele me acompanhou na prova e além de filmar o percurso e tudo mais, ele me lembrou de uma coisa muito importante, que não era só o tempo, o cronômetro, os quilômetros que você estava fazendo ali. A gente estava ali para celebrar, né? A gente estava ali para se divertir também. Mariana Bela perguntaria para você um sentimento. Um sentimento? Muito orgulho. A corrida para você é uma superação. 5 quilômetros são os primeiros passos. Por quê? Porque vem muito mais por aí. Eu falei agora com o Tomás Monteiro, novo atleta da TK10. Abraços. Os quilômetros foram passando e tão de repente quando o dia da prova chegou, eu via a linha de chegada, né? E aí me veio na cabeça aquele pensamento, putz, é aquele gordinho sedentário que jamais ia praticar esporte, estava prestes a concluir sua prova de 5 km. 5 km para muita gente é besteira, é muito pouco. Mas para mim, naquele momento, era um feito incrível. Finalmente eu ia concluir um desafio que começou com um projeto interno de onde eu trabalho para uma motivação de vida, para uma mudança de vida completamente inesperada. O coração acelerou, eu senti uma descarga de energia absurda, eu não sei nem de onde veio, eu aumentei minhas passadas, comecei a correr mais e eu literalmente corri pro abraço. Era a hora de finalmente concluir um desafio que eu fiz durante 8 meses e que mudou a minha vida. Alegria do povo brasileiro, de norte a sul, de leste a oeste, em janelinha de chegada. Agora, prepare o seu coração, prepare o seu grito, que está entalado para toda a TK10. Faltam 100, menos de 100 metros para o final. Ele vai chegar. É completo! É tetra! São 5, amigos! 5 quilômetros corridos! Acabamos de completar os 5K. É com muito orgulho que eu anuncio esse desafio a partir de hoje. Pelo menos para correr os 5 km. Está concluído. E o resultado? O resultado é a tombadinha! A tombadinha! A tombadinha! Eu sempre quis ter um exemplo ou alguém para me falar há 5, 6 anos atrás de que era possível, sabe? Nunca é tarde para começar. E não comece pelos outros para provar alguma coisa para alguém. Comece por você e para você, porque não tem sensação melhor no mundo do que você ter a plena noção de que você renasceu, de que você ganhou de presente, ganhou não, de que você conquistou uma vida nova no seu esforço, sem ajuda de remédio, de dietas malucas. Isso não tem preço. E você, de fato, sente na pele que o esporte transforma. Valeu, obrigado.
a gente se formou junto, eu nunca vi o Tomás praticando alguma atividade. Acho que o máximo de esporte que ele fez, que eu me lembre, foi um dia que ele tentou dominar uma bola e caiu de cara no chão. Será que vale a pena a gente colocar tipo aquelas transformações assim, tipo, que a gente vê no People and Arts, né? Antes e depois? Não? Não, né?